Olá, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação e antes de tudo vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, pedimos o teu favor, tua misericórdia sobre todos nós. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para meditar conosco a tudo quanto vamos falar nesta meditação. Tem como título o tema Aprenda a Valorizar-se na Vida a Dois. Nós temos como texto bíblico básico dessa meditação Efésios capítulo 5 e versículo de número 28, melhor dizendo. Temos que ter muito entendimento para saber viver na vida a dois pelos princípios de Deus, porque há muitas pessoas que até alguns casais estão fracassando, muitas pessoas estão desistindo de viver os princípios e o temor de Deus. E a vida de muitos é uma vida a levanter, fazem o que bem quer, o que bem vem nas teias para saber viver. E às vezes se separa, vai viver com um, com outro, fazer a vida do jeito que pensa. Fazer o quê? É o livre-arbítrio, mas sabendo que todos nós vamos dar conta a Deus pelo o que escolhemos, pelas nossas escolhas, vamos colher os frutos das nossas escolhas. Efésios capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É glorioso quando você ama o seu cônjuge, tem zelo para cuidar. Você está cuidando de você mesmo. Está bem claro aqui, quem ama o marido, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Está cuidando de si mesmo quando você cuida do seu cônjuge. Você está cuidando de si mesmo. Os princípios de Deus, a sabedoria de Deus. Deus tem tudo para ensinar para a família, para uma pessoa ser feliz na vida sentimental. A única coisa que está acontecendo nos nossos dias é que muitos não querem saber do temor nem dos princípios de Deus. E aí a gente vê aí uma geração totalmente vivendo uma vida quase como que uma expressão aí que muitos dizem: o mundo está de cabeça para baixo. Felizmente, essa é uma realidade. O que significa se valorizar? Dar importância à sua vida. Vamos falar de 3 pontuações. Quando entrar em um relacionamento e você percebe, vírgula, que não está sendo valorizado, vírgula, então se posicione, vírgula, e se valorize. Temos visto muitas pessoas viver um relacionamento e não está sendo valorizado. E não desperta a mente para um amor inteligente. Poxa, se eu estou sofrendo, se a minha alma, que são a fonte dos sentimentos, é a alma, e a alma está sofrendo de viver um namoro, um noivado, um relacionamento que não está sendo correspondido, então isso não é amor. Algo tem que se avaliar, tem que saber se valorizar. Poxa, eu estou sofrendo e aquela pessoa não se toca para ver isso, então você tem que se tocar e se valorizar. Poxa vida, eu tenho que me valorizar. Então você tem que fazer o quê? Pedir forças a Deus e cuidar primeiro de você. Você primeiro valorizar a si mesmo para depois poder entender como viver um relacionamento, um amor inteligente, valorizando primeiro a você e aquela outra pessoa. Então, se aquela pessoa não te valoriza, então tem que conversar com aquela pessoa e chegar a um denominador comum, tomar uma decisão. Se a outra pessoa não te valoriza, não te corresponde, então aí tem que se
resolver, tem que tomar uma atitude, tem que saber viver um amor inteligente para que não venha viver em um sofrimento, em um relacionamento que não é correspondido. Segunda pontuação, a pessoa que se ama, ela se valoriza e usa a sua razão e não vive por paixão. Como é viver por paixão? Viver por paixão, tem muitas pessoas aí, alguns casais de namorado, que eu tenho visto, tenho dado alguns conselhos para alguns. Poxa, eu tenho falado, não vai logo com sede ao tanque, vai logo no primeira semana, no primeiro mês e vão logo se inflamando a viver relacionamento, uma relação, ter um contato íntimo. Isso não é sábio. Isso é paixão, isso fere a alma, isso fere a dignidade. Por favor, não faça isso. Viva com os princípios de Deus. Faça de tudo para respeitar aquela pessoa. É fácil? É não. Mas quando a gente quer viver o temor de Deus, a gente pede força a Deus para buscar com inteligência a saber viver os princípios de Deus e o respeito, para que não sofra lá na frente por viver um relacionamento por paixão e sentimentos não correspondidos. Vamos para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo com essa meditação. E se você saiu de um relacionamento no qual só foi desvalorizado, então faça diferente a partir de agora. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa teve um relacionamento, certo? Não se chegaram a um denominador comum, não estava sendo correspondido, e o outro não sabia o que queria, e o outro queria, mas o outro não correspondia. Então, chegou um determinado momento que a pessoa tem que decidir se isso é bom para os dois ou não. E quando se chega uma decisão de cada um tomar uma decisão sábia e cada um ir viver a sua vida, então se você terminou um namoro, um noivado, então não vá buscar outro namoro, não vá querer se casar logo ou noivar, não, procure se curar dos traumas do passado. Há muitas pessoas que trocam as bolas, colocam as carruagens na frente do boi. Saiu de um namoro ou de um noivado, vai logo namorando, vai logo noivando logo com outra pessoa. Não faça isso, não. Primeiro se cure, primeiro sare a sua alma, procure estar bem e depois saber viver um novo relacionamento, um novo namoro, um tempo que você já está bem e agora de uma forma com maturidade, saber conciliar um relacionamento, vivendo no temor, nos princípios de Deus, se valorizando e a outra pessoa valorizando a você, correspondendo um com o outro, querendo o mesmo propósito, tendo o mesmo sentimento, aí sim, aí você começa um namoro, tá certo? Então, faça diferente a partir de agora, use seu raciocínio e se valorize. Dê um tempo, se cure primeiro antes de entrar em um outro relacionamento. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus bendito, é uma área muito sigilosa, Senhor. A alma, os sentimentos, só pela sabedoria, pelo temor a Ti e seguindo os Teus princípios, vivendo com uma fé inteligente, usando a razão e dando tempo ao tempo a cada situação para saber entrar em um novo relacionamento, um novo namoro. Ajude-nos, cada um de nós, tenha misericórdia e que este jovem, que este homem, que esta mulher tenha temor do Senhor. Tenha temor. Não faça da sua própria maneira. Não vá com os dogmas, as maneiras das modas mundanas que o mundo está aí oferecendo. Namoro, casamento de todas as maneiras, de diversos tipos,
que são abomináveis a ti, ó Deus. Tem misericórdia. Meu Deus, nós estamos aqui. Meu Deus, não queríamos fazer esse canal, mas o fazemos por tua vontade. E aqui nós não fazemos a minha própria vontade de falar, de passar a mão na cabeça de alguém, de usar sentimento. Não, meu Deus, como um profeta de ti, a que eu falo a tua verdade, sem medo, sem eu de ser rejeitado por ninguém. Porque aquele que rejeita a tua palavra, rejeita os ensinos, não nos está rejeitando a nós. E a gente não vamos ficar tristes, porque estão rejeitando os próprios ensinos, estão rejeitando a ti mesmo. E assim é o que nós fazemos para te agradar. Falamos aquilo que tem que falar com verdade, porque somente quem ama fala a verdade. Em nome de Jesus. Pois é, está aí. Falamos aquilo que é correto pela palavra de Deus e precisamos, todos nós, até eu mesmo, todos nós precisamos se alinhar ao temor e os princípios de Deus, porque são o temor e os princípios de Deus que faz a gente ter uma vida a dois, no padrão de Deus, conforme Deus criou, primeiro o homem e a primeira mulher, para se formar uma família, um casal com o propósito de Deus. Deus abençoe, até a próxima, se Deus nos conceder.